Boa noite, boa noite. Estamos aí entrando então ao vivo, mais uma terça-feira, para a gente bater um papo, refletir um pouco acerca desse momento que a gente está vivendo, né? Boa noite, Fia chegando, Juliana, Cristina. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, boa noite. Então, é interessante como esse momento de pandemia traz para nós muitas questões em comum, né? Nas pessoas, muitas falas em comum, muitas falas mesmo e reclamações ou então reflexões que são comum à maioria das pessoas. Mas ao mesmo tempo, como que é tão pessoal e tão individual a forma que a gente encara esse momento, cada um de nós, né? Como é peculiar a cada um o bombardeio de emoções que nos assolam neste momento onde o medo, né, o medo da pandemia, o medo do vírus, ele está imperando aí entre nós, né? Boa noite, Grazi e Lorena, bem-vindas. Depois vocês me falam se vocês estão ouvindo bem, se a imagem tá boa, a conexão tá boa, tá? E é muito difícil a gente não querer falar ou escolher temas e pertinentes a esse momento aí que estamos vivendo, né? Todos os profissionais da minha área, os nossos professores, a todo momento que podem, estão se manifestando e trazendo aí reflexões muito grandiosas, de grande impacto e conhecimento, para que a gente possa então aproveitar ao máximo esse momento, que é um momento de isolamento e distanciamento social, compulsórios, né, obrigatórios, onde a gente então dá de cara conosco mesmo, né? Conosco mesmo, com os nossos familiares, para quem mora com a família. Quem mora sozinho está se encontrando consigo mesmo e vivendo aí não só a solidão, mas a falta, a saudade dos familiares, né? E eu queria começar falando que realmente tudo passa, né? Essa frase que Chico Xavier usou e que na semana passada a gente falou um pouco, né, sobre essa frase, falamos inclusive da história, né, de por que ele adotou essa frase como reflexão, e ele costumava disseminar essa frase para que as pessoas pudessem ter esperança, pudessem ter perspectiva de melhora em momentos difíceis, momentos complicados, pesados, como esse agora que estamos vivendo. Então, tudo passa, inclusive essas emoções, esse medo que nos assola. Talvez o medo seja, para nós todos, em comum, o sentimento mais pertinente, né? Mais pertinente. Falamos ainda há pouco da identificação que temos enquanto indivíduos, enquanto homens e mulheres, enquanto sociedade, e que vivemos então muitas emoções parecidas, estamos sob a determinação de um sistema necessário nesse momento, que está nos guiando, nos protegendo e nos esclarecendo para que possamos nos preservar diante dessa contaminação, dessa possível contaminação aí do coronavírus. Mas falamos também da individualidade, como cada um de nós
tem a sua história e encara e vivencia, e esses sentimentos, essas emoções, elas são de intensidade diferente, às vezes as mesmas emoções, mas com uma intensidade peculiar a cada um de nós. Por que será que acontece assim, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, né? Boa noite, Tatiana, bem-vinda. Fabiana, obrigada, viu, gente, pela presença. Então, eu queria dizer o seguinte, que as emoções, elas produzem sintomas. E esses sintomas querem, então, dizer alguma coisa para nós, né? Sintoma quer dizer alguma coisa para nós. Existe o medo real, concreto, né? Medo de cachorro, medo da pandemia, do corona, medo de ladrão, medo de adoecer, mas existe também um chamado medo difuso, que são os medos difusos, aqueles medos que não são nomináveis, que pelo menos conscientemente nós de imediato não conseguimos nominar esses medos. Mas o Bert Helling, o pai da constelação familiar sistêmica, ele falava para nós e nos ensinou que todo medo ele está atrelado a alguma coisa concreta. Mas ele está tão inconsciente, tão profundo, que muitas vezes a gente não tem acesso de imediato, né? Então, sobre isso nós vamos falar um pouco também. E a gente observou que existem fases, né? Toda história, toda vivência é um processo, se estabelece em processos, como processos têm fases, né? Fases diferentes que também são comuns, que a gente observa, a gente que trabalha com comportamento humano, que está atendendo as pessoas, que tem contato, no caso, como eu estou trabalhando parcialmente, né? A gente percebe na fala das pessoas que são processos em comum, com toda a peculiaridade que cada momento de cada um de nós nos reserva, né? Então, quais seriam essas fases, né? A princípio, as pessoas têm grupos se formando, né? Com um objetivo comum para aproveitar esse momento de isolamento domiciliar. Tem pessoas que têm uma fala de que não sabem o que vão fazer com o tempo, de tanto tempo que terão, né? À toa, entre aspas, né? Tem pessoas que já estão super sobrecarregadas porque estavam cansadas, e aí então, ficar em casa é bom no começo, você descansa fisicamente, você começa a voltar para você e para os seus ali familiares, uma mãe de família, ou a gente como filha também, de estar cada um podendo colaborar com o outro e da gente poder ter tempo de cuidar de algumas coisas nossas que normalmente na correria do dia a dia a gente não tem, né? Então, essa foi uma parada brusca, uma freada brusca que muda a nossa direção e que traz esse olhar e esse foco para nós, para o nosso íntimo e para nós, e imediatamente para as pessoas que a gente convive, né? Para os nossos familiares. E a primeira coisa que eu queria abordar é o seguinte, né? A sensação, esse medo, ele é o pano de fundo de todo esse processo, né? Essas fases vão então acontecer dessa forma, pelo menos é o que eu observo, que num primeiro momento é gostoso, é produtivo, depois passa a ser preocupante, né? Preocupante porque as pessoas, os profissionais que estão parados, né? E os autônomos, por exemplo, profissional liberal, né? Como a gente, que vai cair a nossa receita significativamente, então uma preocupação de como nós vamos então manter, honrar os nossos compromissos, né? Principalmente nós da classe média,
que a gente vive com uma margem que não é muito grande para que a gente possa, então, nos movimentar tentando dessa produção do nosso trabalho, adquirir, né, tomar posse ou adquirir coisas materiais que o dinheiro pode nos trazer, que é o fruto do nosso trabalho, de forma assim programada e concentrada. Então, nós que vivemos mais ou menos no limite, essa é uma preocupação muito grande. Mas é interessante porque quem também está numa classe A, que tem uma condição material muito boa, que tem condição de adquirir mais facilmente tudo que precisa, que necessita e o que deseja, principalmente, também nesse momento não vai ter como gastar, não vai ter como adquirir. Ah, mas eu compro pela internet. Pode até comprar pela internet, mas tudo está parando, tudo está ficando difícil e a gente não sabe quanto tempo, quais as outras fases que virão, porque nós estamos no começo da caminhada, né? Nós entramos na 3ª semana, então estamos no começo da caminhada, né? Na 3ª não, na 2ª semana, né? de isolamento aí. Então, gente, o primeiro sentimento que nos assola e que o medo é o pano de fundo é a constatação da nossa impotência diante dos fatos. Sentir-se impotente diante da realidade que está nos apresentando nesse momento nos causa muito, muito medo e nos dificulta muito em adaptarmos nessa nova realidade aí, nesse período, nesse processo que estamos vivendo até que passe o pico, né, da contaminação, da reprodução desse vírus e que essa curva possa então começar a achatar, né? E que a nossa vida possa então voltar ao normal, entre aspas, né, das nossas atividades e liberdade, porém com todas as consequências que virão paralelo a isso, junto com esse momento de isolamento, de parada, né, de proibição das atividades laborais, principalmente, né, dos trabalhos. Então, essa impotência dá um receio muito grande, muito grande. E é interessante porque é uma impotência que nos assola e que não tem a ver com a questão material, não tem a ver com cor, com raça, com religião, né? Ela assola todo o ser humano nos 4 cantos do mundo, né? Em todo o mundo, todo o globo terrestre, estamos afetados diante dessa impotência. Sempre foi assim, né? Na nossa história sempre teve, falamos disso também a semana passada, pestes e também guerras que foram vencidas, né? ou através de medicação, vacinas que foram criadas, desenvolvidas, ou a superação mesmo de renascer das cinzas, no caso de guerra e tudo. E houve a superação. A superação desse medo e a superação dessa fase é que vai nos dar condição de construir, da gente construir uma autoestima melhor, né? É aproveitar isso aí que vai dar condição da gente construir, melhorar a nossa autoestima. Então, nesse momento estamos todos nos sentindo impotentes e isso é aterrorizante, né? É muito amedrontador mesmo. Estar comigo na minha intimidade, no dia a dia, parar e poder sentir e perceber comportamentos, sentimentos, sensações que eu, na loucura do dia a dia, antes do freio do coronavírus, a gente não se percebia, porque não tinha tempo, né? Tinha que trabalhar muito, ganhar dinheiro, fazer tudo que a gente precisava fazer, continua precisando,
Tanto que agora nós vamos ter que recriar em cima disso daí, né? Mas tudo que a gente queria também voltado para fora. E agora vem uma pandemia que nos coloca com os nossos próprios olhos voltados para dentro de nós. E isso muda totalmente o enfoque da nossa existência, não é nem da nossa vida, é da nossa existência, de cada um de nós e do universo dos seres humanos como um todo, né? Dar de cara conosco é, então, criar uma oportunidade de acelerar ou de ampliar essa consciência no autoconhecimento, né? Mais para frente eu vou falar um pouquinho para fechar. A gente pode, nós somos dotados de várias inteligências e uma delas que nos traz melhoria no nosso intrarrelacionamento e no nosso interrelacionamento e na nossa estada em sociedade é o desenvolvimento da inteligência emocional. E essa inteligência pode ser desenvolvida a qualquer momento por qualquer um de nós. Nós vamos falar um pouquinho disso. Então, aproveitar esse momento, né? Por isso que tem muita gente falando assim, é uma bênção o coronavírus, não o vírus em si, porque ele é letal, ele está trazendo terrorismo, ele nos prejudica, né? Prejudica o nosso organismo. Mas o que ele veio trazer de oportunidade, o que a condição da existência dele nos trouxe de oportunidade de autoconhecimento, de crescimento, de reflexão, de desenvolvimento espiritual mesmo. Então, dar de cara com isso e nos proporcionar essa ampliação de consciência é uma bênção se a gente realmente for corajoso e quiser abraçar isso aí. Porque o autoconhecimento, muitas vezes, ele é muito difícil, porque é fácil para nós enxergarmos e identificar e evidenciar as nossas qualidades. Mas e as nossas limitações, né? Descobrir que eu sou egoísta, descobrir que eu sou preconceituosa, descobrir que eu sou egocêntrica, né? Que eu sou ciumenta. Quantas coisas a gente pode estar percebendo aí nesse confinamento e querendo ou não acolher isso e lidar, né? Porque o lidar é importante, mas o mais importante é a gente se aceitar. A autoaceitação, ela dói muito. Ela dói porque ela vem com o nosso consciente, ela vem com as coisas boas, com as nossas qualidades, com tudo que a gente já tem de trabalhado dentro de nós de bom, e vem também com a nossa sombra. E o segredo é acolher tudo isso, porque isso tudo somos nós, né? Num segundo momento, a gente se depara na convivência íntima com as pessoas que são próximas a nós, normalmente familiares, né, de sangue ou não, e que no dia a dia isso começa a ficar difícil. Começa a ficar difícil porque as mazelas de cada um vão sendo projetadas nesse meio e aí existe desavença, né? Tanto que tem estudos já mostrando, tem observações, né? Mostrando que nesse período já, nesse curto espaço de tempo que estamos em isolamento domiciliar, já aumentou a violência doméstica. Olha só, que interessante. E com isso vem a violência doméstica e vem também para as pessoas que não quiserem ou não tiverem condição de conhecimento, de esclarecimento, que é por isso que a gente cria essas oportunidades na rede social, para que a pessoa possa, então, acolher o que é dela e tentar dar conta, cada um de si, para melhorar para todos, né? Para melhorar para todos. Porque vai aumentar a violência como um todo, né? À medida que as pessoas não tiverem dinheiro, ou tiver menos dinheiro, ou não conseguir comprar, né? Que é outra coisa que a gente preocupa e percebe, as pessoas afoitas, né? Afoitas por estocar alimento, estocar papel higiênico, né? Estocar papel higiênico, olha que coisa mais louca. A gente vive sem papel higiênico, né? Nós estamos acostumados a viver
com conforto de ter papel higiênico, faz parte hoje do nosso momento de civilização, mas é perfeitamente viável viver sem papel higiênico. Agora, sem água, sem sabão, sem alimentação, aí vai ficar difícil, é talvez impossível se faltar de todo. E aí as pessoas ficam com medo, né? Com medo desse recurso limitado, né? Dessa limitação, né? Que é muito mais, às vezes, inflamada por esse medo de ficar sem, e aí faz com que as pessoas tenham atitudes egoístas de irem no supermercado, e agora está até já faltando, né? Quando precisava comprar álcool gel, que começou isso aí, teve que limitar, porque tinha pessoas, eu mesmo vi no supermercado uma senhora que ela não tinha como carregar mais álcool gel. Sem brincadeira, ela estava com uns 15 vidros de álcool gel. Né? Aí passaram-se alguns dias, eles começaram a limitar 2 vidros. Né? E eu lembro que eu tinha um aqui em casa, porque eu tenho de praxe, que já estava usado, mas tinha um tanto bom. Eu comprei só um. Então, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de pensar no outro, tudo isso está sendo exacerbado nesse momento agora que a gente está vivendo, né? E a abundância, o que é a abundância, né, gente? A abundância, viver em abundância, nada mais é do que eu tomar para mim o que eu necessito e deixar para o outro o que é do outro. Isso é abundância. Eu não preciso abarcar tudo de todo mundo, não, até porque eu não vou consumir tudo isso, né? Mas o medo faz com que os nossos monstros, né? Com que as nossas mazelas venham, então, de uma forma compulsiva para poder projetar aí dentro da nossa família, conosco mesmo, dentro do nosso lar, que estamos confinados, e na sociedade como um todo, à medida que a gente tem condição de sair ou para fazer uma compra ou para trabalhar, quem está aí na área da saúde, né? Então, a questão da constelação familiar, né? Que é o nosso olhar hoje, porque é a abordagem que eu trabalho, as pessoas que conhecem a constelação familiar, elas não tem nada de diferente de quem não conhece. Assim, nesse momento, nesse processo que a gente está falando junto aí, né? Nós vamos vivenciar da mesma forma. Eu acho que a diferença seria aumentar essa capacidade de aproveitamento da oportunidade de experiências que estamos vivendo aí, né? Por exemplo, corajosamente nos posicionarmos para o autoconhecimento, né? A diferença é essa, porque a constelação familiar, ela fala das relações de uma forma muito profunda, muito mais profunda, que esses medos difusos, eles podem, então, serem identificados em dinâmicas ocultas, né? Para a gente perceber o que tem por detrás disso daí. Por exemplo, as pessoas que estão exacerbadamente com medo e que estão estocando as coisas, esse medo está ligado em alguma coisa, como eu falei para vocês, em algum sentimento dela, ou de criança, ou do sistema familiar dela. E convivendo com esse sistema familiar, ainda que seja uma família que ela formou, que seja um sistema recente, os dois, o casal, nós trazemos, né, para a nossa vida atual, o nosso sistema familiar, né? Então, muita coisa pode ser descoberta, muita coisa pode ser evidenciada, que nós vamos aproveitar como integração aí para a expansão de consciência, né? Outra coisa que eu queria falar um pouco é que todos nós, a todo momento, estamos lidando um pouco com a morte, né? A morte que está presente em nossas vidas sempre teve, nunca deixou de estar, né? A partir do momento que a gente nasce, a gente sabe que vai morrer, ou quem está em volta sabe que todos nós vamos morrer, né? A criança não tem consciência disso,
ela descobre a morte, ela já é maiorzinha, com 7, 8 anos, tanto que tem crianças que têm crises quando descobrem que as pessoas morrem, né? Tem medo dos pais morrer, dos irmãos, dos avós morrerem, dos amiguinhos, né? Mas a morte é algo pertinente à nossa vida, né? Existem até pessoas que falam, né, comumente que a morte é a única certeza que a gente tem na vida, né? E eu acho que é mesmo, né? E aí, nesse momento, a gente se vê lidando com a morte todos os dias um pouco e que exacerba mais essas emoções que a gente está refletindo aqui. E como que é isso, né? Se eu tivesse que realmente estar próximo da morte, se eu soubesse disso, cada um de nós soubéssemos, o que será que a gente gostaria de ter feito que a gente não fez ainda, né? Só que a gente não sabe qual é essa hora. E diante de uma situação dessa, aterrorizante, isso fica mais evidente para a gente, né? Fica muito mais evidente. Então, a gente pode também, nesse sentido, repensar e não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje para melhorar para nós, para o nosso desenvolvimento e para as pessoas que nos rodeiam, não é mesmo? Por que a gente tem medo? A gente tem medo porque a gente tem a fantasia de que a gente não pode confiar em ninguém, né? A criança pequena, quando ela está com medo, se ela tem a oportunidade de correr para o colo da mãe, principalmente da mãe, dos pais, mas principalmente da mãe, se a criança é muito pequena, ela se aconchega ali e todos os medos passam. Porque ela confia que tem alguém que vai proteger, que tem alguém que pode fazer alguma coisa por ela e que ela está sob a guarda, né, de uma pessoa que a ama muito e que com certeza vai fazer tudo por ela, para protegê-la, né? E aí a gente fica adulto e fica com muito medo num momento desse, né? Muito medo. Porque será que a gente pode contar com meu irmão, que estava dentro de casa, que muitas vezes eu já não conversava há muito tempo? Será que a minha relação com meu marido, com meu companheiro, que há tempo está tumultuada e a gente vem empurrando com a barriga, será que eu posso contar? Será que a gente pode contar um com o outro? Será que a gente pode contar com o nosso vizinho? Será que a gente pode contar com o governo, com cientistas, né? Será que a gente pode contar com o sistema como um todo, né? Será que a gente pode confiar que existe um Criador e que tudo está dentro da programação divina e que isso faz parte da programação divina, né? Então, essa falta de confiança exacerba esse medo também. Muito, 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 né? Muito. Falar um pouquinho da questão do desenvolvimento da inteligência emocional. A inteligência emocional, ela pode ser, então, desenvolvida, né? Ela pode ser desenvolvida e como que a gente faz isso aí, né? Primeiro, desenvolver a nossa inteligência emocional requer aceitação de si mesmo, né? E aceitação, a autoaceitação, a gente já falou hoje que dói, né? Dói muito porque se fosse só uma versão bonita, só a luz, tudo bem, mas é a luz e a sombra, né? E é a sombra que precisa de luz. Então, é justamente a sombra que vai nos dar a oportunidade de ser melhores, né? De melhorar para nós e para os outros. Existem pessoas que a gente convive no dia a dia que às vezes a gente admira, ou então que não só que convive, mas pessoas que a gente conhece, né? Professores, ou sei lá, pessoas que a gente admira, que em determinadas situações a gente vê que a pessoa é serena, que ela consegue passar tranquilidade, paz para quem está em volta, né? Que ela, nas desavenças ou nas adversidades, ela mantém a serenidade, né? E nós temos aí grandes exemplos de homens generosos, né? Que passaram aqui pela terra,
E tem muitos que estão aqui ainda, né? E que a gente conhece publicamente a história deles, a própria história de Jesus, né? Que esteve aqui na Terra durante 33 anos. Mas a história desses grandes nomes, né? Gandhi, Chico Xavier, né? Tantos outros, né? Madre Teresa de Calcutá, essas ativistas aí, né? Líderes. Então a gente vê pessoas boas, serenas, que passam paz, né? Passam paz. Isso são pessoas que têm a inteligência emocional desenvolvida, né? Porque elas ficam bem com elas, conseguem conviver bem com o meio e conseguem também minimizar os impactos das coisas ruins que as relações, porventura, podem nos trazer. Porventura nada, né? Conviver não é fácil, né? Conviver não é fácil, nem mesmo conosco mesmo, que dirá em grupo, né? Com essas diferenças e com esses desníveis aí de autoconhecimento, então não é nada fácil. E aí, como que a gente faz isso aí? O Daniel Goleman, que é o pai da inteligência, dessa teoria da inteligência emocional, né? Faz alguns anos que ele escreveu sobre isso e que tem trazido muita contribuição para nós, né, da área de comportamento humano. Aí ele fala que tem 4 passos, basicamente, né? O primeiro é esse que o momento da pandemia, do isolamento domiciliar e distanciamento social está nos proporcionando, que é, então, o autoconhecimento. Começar a perceber como que eu reajo, né? O que eu penso, o que eu sinto, né? Nesse momento difícil de adversidade, de medo, de tudo, né? Medos difusos e medos reais, né? Então, para eu poder perceber quem sou eu, o que eu ainda trago em mim, né? De emoções que eu quero lidar, que eu quero acolher, que eu quero lidar e que eu quero melhorar para mim e para os outros, né? Então, percebendo e podendo nomear essas emoções, eu então posso fazer um planejamento de trabalhar cada emoção dessa da sombra, né? Da nossa personalidade, do nosso ser. Então, eu posso me programar para trabalhar tudo de escuro que a minha alma ainda traz, né? Então, esse seria o primeiro passo. O segundo passo é autocontrole. E esses passos, gente, são passos entendidos, compreendidos intelectualmente. Não é algo automático e inconsciente que nós vamos da noite para o dia nos comportarmos assim, ou que tem uma magia aí para isso poder se estabelecer, de forma nenhuma. Então, eu tenho que ter consciência, é um raciocínio, né? Então, perceber, ser honesto consigo mesmo, que não é fácil, né? Por isso que dói, nesse primeiro momento aí de fazer um levantamento de quem sou eu, né? As coisas boas e já evoluídas, os sentimentos nobres, eles se acomodam naturalmente. Nós temos que lidar com a nossa sombra. E aí, um segundo momento é trabalhar conscientemente o meu autocontrole na convivência com o outro, seja esse outro quem for, né? Então, estabelecer um limiar maior de tolerância, de compreensão, né? De generosidade, de tudo que a gente sabe que vai, então, nos proporcionar um autocontrole na convivência com o outro. Que nessa convivência, o que vem dessa convivência também é a sombra do outro que vem e se projeta em nós e vice-versa, né? Então, perceber isso e poder nos controlar. A gente só pode ter um autocontrole das nossas emoções se a gente se conhecer. Senão, bate e volta, é reativo. Aquela pessoa que acha que a culpa sempre é do outro e que ela não assume responsabilidade, não desenvolveu a autorresponsabilidade,
ela vai ser reativa, porque ela não acha que está nela. Então, ela sempre vai estar reagindo. E isso só traz prejuízo para a gente e para quem está em volta. Após o autocontrole, o terceiro passo seria uma consciência social. Poder apreciar então, o que a sociedade, que as pessoas que eu convivo estão trazendo ali, né? Deixa eu, Patrícia. Oi, Patrícia. Tá aqui uma solicitação para participar ao vivo. Vamos tentar aqui. Depois eu falo do outro passo e a superação do medo. Será que eu consigo? Aqui fala, aguardando Patrícia. Ah, Patrícia vai entrar, que legal! Que bacana! Oi, Patrícia, cadê você, menina? Não tô vendo seu rosto, não. E o som... Ah, não! Agora não quer, né? Ai, ai, mas valeu, viu, Patrícia? Valeu porque eu consegui hoje acessar isso aí. Eu fico, às vezes, angustiada aqui, ansiosa, porque as pessoas... todo mundo tem vergonha, minha filha. Você viu como eu tô ficando boa na live? Pois é, a gente tem que ir tentando aí, treinando para poder melhorar, né? E de mais a mais, nós estamos aqui... Oi, Ana Lúcia, saudade linda! Aqui, estamos aqui, na maioria entre nós, entre amigos, né? Entre amigos, então é muito bacana isso. E nós vamos treinar isso aí, viu, Patrícia? Eu quero você ao vivo para a gente conversar um pouco essas coisas interessantes, porque você é uma pessoa muito cabeça, eu gosto muito de conversar com você, tá? Então, gente, o primeiro passo é o autoconhecimento, o segundo seria o autocontrole. Eu tô com medo do tempo, porque daqui a pouco ele me corta aqui, já são 19h38. E eu queria também deixar um pouco para ver se vocês querem perguntar alguma coisa e tal. Terceiro passo seria essa consciência social. E o quarto passo seria a capacidade de gerir relacionamentos, né? Ai, Ana, saudade, saudade. Eu já ia falar qualquer dia eu passo lá, não podemos agora, vamos esperar um pouco, né? Vamos esperar um pouco, né? Isso. Então, gente, então esses 4 passos para desenvolver, aproveitar a oportunidade do isolamento social e a gente trabalhar um pouco, então, a nossa inteligência emocional, tá? Superar esse medo é a nossa possibilidade de construir uma autoestima melhor. Olha que bacana, não é bom? Bom demais, né? Bom demais. Eu vou repetir de novo rapidinho os 4 passos aí, se alguém não pegou ou chegou mais tarde. Então, o desenvolvimento da inteligência emocional, que é uma das inteligências que temos e que é perfeitamente desenvolvida. É a partir da autoaceitação, e a gente fala que a autoaceitação dói, porque é identificar tudo que a gente tem ainda de sombra, né, de coisa negativa, de sentimentos negativos. O primeiro passo seria identificar isso, o autoconhecimento. O segundo passo é trabalhar o autocontrole. E o terceiro passo é uma consciência social, né? Conseguir perceber essas nuances no meio onde a gente convive. E o quarto passo seria a capacidade de gerir relacionamentos. Então, a gente não só se posiciona bem, como consegue se colocar muito bem também, diante da convivência com o outro, né? E por que não começar com os nossos entes queridos que estão também trancados em casa conosco, né? É uma grande oportunidade, com o filho, com o marido. Ai, que linda! Obrigada, Ana. Fala para ela que eu mandei um beijo, um abraço bem apertado, viu? Que ela mora no meu coração, a dona Luísa, tá? Um beijo mesmo. Obrigada. Nossa, fiquei muito feliz, viu? De você estar aí e trazer essa notícia que ela está me vendo. Muito obrigada. Então, gente, é isso. Faltam ainda alguns minutos. Tem alguém que quer fazer alguma colocação, complementar?
tem colegas aí que brilhantes na profissão, né? Tem Tatiana, tem Cristiane, né, Cris? Kiki. Vamos contribuir aí, vamos trazer mais, engrossar mais esse caldo aí, para a gente poder aproveitar ainda mais ainda, né? Para mim está sendo um prazer muito grande. Ai, linda, fala para ela que eu também amo muito ela, muito. Ai, que saudade, fiquei até emocionada. Obrigada, viu? Dá um beijão nela. Então, gente, para mim está sendo um prazer estar podendo vir e falar ao vivo, né? Sentir esse momento, né? Independente da nossa profissão, enquanto ser humano, e poder, eu acho que a diferença de nós, profissionais de comportamento humano, é conseguir equacionar isso aí, conseguir resumir, conseguir pontuar algumas coisas que são significativas e trazer para o maior número de pessoas, para a gente poder alavancar esse processo de purificação, esse processo do momento de desenvolvimento do planeta como um todo, né? E tudo passa, e isso também vai passar, e quando a gente sair lá na frente, seremos seres humanos melhores. Vamos cada um de nós fazer a nossa parte, não só dividindo isso com outras pessoas, quem tem facilidade ou trabalha com isso, mas sendo um ser humano melhor mesmo, né? Principalmente conosco mesmo, a autocaridade, e principalmente, em especial, com os nossos familiares, né? Que é a preciosidade maior que a gente tem na vida, é a nossa história, né? Os nossos familiares, os nossos ascendentes e os nossos descendentes, né? Vamos fazer um hoje melhor para que os nossos netos, né? Os nossos bisnetos tenham um mundo, então, melhor do que esse que nós já temos. Tá bom? Se ninguém quiser falar nada, eu cutuquei aí as minhas colegas, mas ninguém quer falar nada, né? Aí nós já vamos, então, daqui a pouco encerrando. Muito obrigada por todos vocês que tiveram a intenção e a decisão de vir até aqui para a gente poder estar refletindo juntas, né? Obrigada pelo carinho, pelo tempo que vocês dedicaram aí para a gente ficar junto, pela confiança, né? De estarem aqui querendo ouvir o que a gente traz aí de reflexão, tá? Terça-feira que vem a gente está aqui novamente, se Deus quiser e Ele quer, e vamos gestar aí o que a gente vai trazer, né? Durante a semana, normalmente, a gente, Fia, Santa Clara, que nos ilumine mesmo. Muito bom, né, filha? Ah, que saudade do seu abraço. Um beijo também bem grande para você, viu? Peça para Santa Clara que a sua oração é forte, eu sei. Então, gente, durante a semana, normalmente a gente deixa inbox aí, né, uns boxinhos para dar sugestão, e podem dar sugestão, senão a gente mesmo vai gestando aí essa ideia, para trazer coisas sempre interessantes para a gente, né? Principalmente nesse momento que a gente está dentro de casa aí, podendo se dedicar mais a esse momento aqui que nós estamos vivendo. Obrigada, Patrícia, obrigada. Obrigada, viu? Obrigada, Ana, Fia, muito obrigada. Lu apareceu agora, linda? Pois é, deixa eu te falar e falar para todo mundo. Essa live fica... Padre Zé também estava aí, aquele querido que sempre vem. Muito obrigada, Padre Zé. É muita honra para mim, viu? Que o senhor venha na minha live. Contar então para a Lu, que chegou agora, com certeza estava trabalhando. Acabei de chegar no trabalho. Eu sei disso, menina, trabalhadora. Então, falar para todo mundo que essa live ela fica 24 horas no Instagram, né? No Stories. E tem o nosso canal do YouTube, né? Que o Thales, mais do que depressa, meu colega aqui, meu assessor publicitário, colocou aqui, né? Que é Carmen Tobal Psicóloga. Todas as lives estão ficando lá e vocês podem aproveitar a quarentena aí para poder ouvir quem não ouviu, tá bom?
Então, muito obrigada, um beijo para todo mundo, muito obrigada. Eu senti hoje assim, sempre sinto, mas hoje tem tantas pessoas amigas mesmo que a gente gosta, né, que já dividimos momentos de intimidade aí ao longo da nossa caminhada, né, que estiveram aí, estão presentes conosco, que eu senti muito carinho, chegou aqui muito carinho, viu? E isso é muito bom, porque eu vi, isso é bom não, isso é ótimo, porque eu vim aqui para poder doar e acho que eu estou saindo com mais, recebi mais do que doei, tá? Mais um beijo, fiquem com Deus, boa semana e a gente vai se falando, tá bom? Beijo, viu, gente? Boa noite. Ah, você viu, Lu? O que você perdeu? Olha quanta gente bonita que tá aí, viu? Beijo, viu, gente? Boa noite. Vou encerrar então, que daqui a pouco o Instagram me corta mesmo, né? Obrigada, viu, pela presença de todos. Beijo.